Eu queria falar hoje sobre um texto bem conhecido, mas eu vou dar uma pequena explicação, de quem são as pessoas que vêm procurar Jesus num determinado momento. Havia um partido, vamos dizer assim, entre os judeus que chamava saduceus. Eles eram principalmente formados pelo grupo sacerdotal e eles tinham algumas características importantes. Uma é que eles eram muito ligados ali ao templo e a todo o cerimonial do templo. E como ali pessoas vinham de todo Israel para oferecer, fazer ofertas e adorar o Senhor, e se levava animais naquele tempo, se levava outras ofertas para ser apresentadas ao Senhor. Havia ali um comércio que depois, que um dia Jesus inclusive restringiu e foi contra todo o exagero que havia ali, derrubou as mesas dos cambistas. E quem recebeu o lucro dessas vendas eram os saduceus. E também eles tinham alguns princípios dentro daquilo que eles criam. Eles não aceitavam os livros do Antigo Testamento como nós temos hoje, os 37 livros do Antigo Testamento. Eles apenas, 39 livros, eles apenas aceitavam o Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, eles tinham uma crença que ressurreição não acontecia. Não sei por que eles chegaram a essa conclusão, mas eles assim pensavam, que não havia uma vida após a morte e não haveria ressurreição. Então eles chegaram para Jesus para fazer um teste com ele, e através de uma pergunta, já que havia na lei um dispositivo, vamos dizer assim, como Israel era ligado à terra e à herança, era muito importante para que ficasse sempre dentro da família. Tanto é que quando alguém, por causa da seca, do mau tempo, perdia a colheita, tinha que vender sua terra, depois de 50 anos ela voltaria para ele, para sua família ou para os seus herdeiros, porque a terra era muito ligada a Israel e às famílias, E havia uma outra lei que assim, um casal casava, não tinha filhos e o marido falecia. Então, para que ele tivesse herdeiros, para que ele tivesse sucessão, para que alguém ficasse com aquela terra que lhe pertencia, ele deveria, o irmão dele, que viesse depois dele, tomar a viúva como esposa e também gerar filhos através dela, e esses filhos seriam considerados filhos do seu irmão. Isso chamava a lei do levirato. E os saduceus então vieram para Jesus com uma pergunta, perguntando assim, mas como eles não acreditavam na ressurreição, eles diziam assim. Então, um casal casou, ele morreu, aí não tiveram filhos. Aí veio o outro irmão, casou, morreu. O outro irmão, e 7 irmãos casaram-se com ela e morreram. De quem que ela vai ser esposa depois da ressurreição, ou seja, na vida eterna? Bom, aí que eu vou ler aqui então a resposta de Jesus acerca dessas perguntas, em 2 textos, um de Lucas 20, 34 a 40, e um apenas de Mateus 22, 29. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo, ou desse tempo, desta era, casam-se, dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor e Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos,
porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogar. Em Mateus 22, 29, ele também começa respondendo a essa questão de forma semelhante a Lucas, mas ele usa essa frase: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus considerou as perguntas deles como alguma coisa que eles estavam tendo um grave erro, estavam tendo um erro que eliminava duas coisas de extrema importância. Eles não conheciam a palavra de Deus, eles não conheciam o poder de Deus. Ou seja, a palavra de Deus que ensinava a respeito deste assunto e o poder de Deus para realizar tanto a ressurreição de uma pessoa individualmente, como a ressurreição final, né? Quando Ele pegará todos aqueles que foram fiéis a Ele, aqueles que o conheceram, aqueles que o amavam, aqueles que entregaram seu coração, foram limpos pelo seu sangue, Ele os ressuscitará para a vida eterna. Amém? Então, mas isso, claro, precisa de um poder imenso para isso ser realizado. E Deus é poderoso, Ele criou todas as coisas. Hoje no universo, cada dia se descobrem novas coisas. Não há limite para se chegar ao mínimo do átomo. Cada vez se descobrem partículas menores ainda. E no universo, cada vez se descobrem estruturas maiores e mais fantásticas, mostrando o poder de Deus como Criador. Se você entrar na célula, né, na linguagem do DNA da célula, você vai ver que ali tem cerca de 4 milhões de instruções no DNA, escritas com 4 letras, com 4 letras apenas, né, o alfabeto que a ciência hoje chama adenina, timina, citosina e guanina, que são as bases da proteína do DNA. E ele escreveu tudo a respeito da nossa vida, de como nós seremos, de como nós teremos um tipo de personalidade, uma conformação física, uma aparência, está ali no nosso DNA. E isso em 4 milhões de instruções. Ou seja, como que isso pode ter vindo do acaso, né? Como isso pode ter vindo assim do nada, de uma ameba se transformar num ser humano? E Jesus mostrou que o poder de Deus não pode ser desprezado, que eles estavam desprezando justamente a grandeza de Deus, né? E que isso era um erro, tanto desprezar a palavra que afirmava a ressurreição, quanto desprezar o seu poder. Eu queria falar aqui com a minha esposa, né, sobre alguns tipos de erros, né? Jesus falou: vocês erram por causa dessas duas coisas, né? Eu separei aqui 3 tipos de erros, né? Os erros banais, os erros sérios e os erros fatais, né? Vou citar aqui: você está lavando a louça e, sem querer, está limpando ali o fundo da pia com a sujeira que ficou e joga a colher ou a faca no lixo, né? Sem perceber. É um erro, mas é um erro banal. Teve ali um prejuízo, ou quebra alguma coisa, ou deixa escapar, deixa cair, uma imperfeição, né? Calcula mal a hora para chegar num determinado lugar que tinha a hora marcada. Isso são falhas, são erros. Mas são mais banais, não trazem grandes problemas, pequenos prejuízos. Mas tem erros sérios, por exemplo, descuidar do limite da conta no banco, né? Pode se complicar, deixar endividado, pode mexer com a eletricidade, com a energia ligada, levar um choque, né? Deixar ferramentas perigosas, facas, ao alcance de crianças pequenas que não sabem manusear e podem se ferir. Isso são erros sérios, né? Dirigir em alta velocidade numa estrada que não tem condições de aguentar, né, a alta velocidade. E alguns erros fatais que, por exemplo, voltando à eletricidade, você mexer
em algum problema elétrico, com a energia ligada, todo molhado, sem calçado, meu irmão, minha irmã, você vai partir se fizer isso, na hora, porque o choque vai passar uma corrente infinita no seu corpo e não vai aguentar. Isso nós sabemos de tragédias de um jovem foi trocar uma lâmpada, depois, jogando futebol, todo molhado, todo suado. Ele foi trocar a lâmpada, a energia estava ligada, ele tocou lá no bocal da lâmpada e ele foi eletrocutado na hora. Então isso é um erro fatal, que não pode ser cometido, né? Eu perguntaria aqui para minha esposa, se tem algum exemplo de um erro fatal, um erro sério, por exemplo, né? Por exemplo, não elogiar a comida da esposa, que tipo de erro seria? Sério, fatal ou banal? Sério. Sério, né? E dizer que ela está gorda? Fatal. Esse seria fatal, não pode, né? Desculpe a minha risada descontrolada, né? Mas é engraçado. Fatal. Brincar um pouco aqui, mas existem erros fatais mesmo que nós não podemos cometer. E falamos no outro dia, eu creio que foi no domingo passado, o texto de Eclesiastes que fala há caminhos, em Provérbios, que há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Ou seja, como que as pessoas entram nesses caminhos achando que vão se dar bem e vão no caminho da morte, no caminho do desespero, da tragédia. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras, não conhecem o que Deus fala sobre Ele mesmo, como Ele se revela, quem Ele é, quais os propósitos, porque Ele criou todas as coisas. Pensar que Deus simplesmente criou tudo para uma demonstração de poder e glória e foi viajar, não está nem aí para o que acontece. Não, Deus está presente, Deus olha, Deus se importa conosco, por cada uma das suas criaturas. Na lei havia toda a série de recomendações para o meio ambiente, para os animais, mesmo domésticos, mesmo os que eram usados na atração animal, como o boi, que eles moíam o trigo com o boi, que colocava uma canga nele, numa grande roda ali, e duas pedras que apertavam o trigo e ele ficava fazendo aquela roda. E a lei dizia assim, não negueis o trigo, a espiga, para o boi que debulha. Ele está com fome, ele tem que comer daquilo ali que vai ser o seu alimento, mas não negue isso para ele. Ou seja, Deus tinha leis para tudo, para o meio ambiente, para os animais e sobretudo para os seres humanos, porque Deus se importa conosco. Nós, como coroa da criação, feitos à imagem de Deus, temos uma missão nessa terra. Como descobrir essa missão, né? Por que a humanidade foi criada? De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Isso tudo é respondido pela palavra de Deus. Você não erra se você buscar na palavra de Deus a instrução e a orientação para a vida, né? A verdade sobre o mal, sobre o sistema que governa este mundo, né? Quem está por trás de tudo, de tanto problema que acontece, de guerras e pestes, tantas coisas que acontecem nesta terra, grandes problemas de clima. Quem está por trás disso tudo? A Bíblia nos ensina, nos explica quem é Jesus. Jesus era apenas um homem. Num determinado local, numa universidade, eu vi várias estátuas que colocavam ali os filósofos gregos, como Aristóteles, Platão, Confúcio, da China, e Jesus no mesmo nível, no mesmo patamar, como se fossem apenas elementos humanos que cada um teve a sua expressão. Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus,
Jesus veio como Salvador, nada podemos fazer sem Ele, precisamos da sua salvação nas nossas vidas, precisamos para ter esperança e sentido, precisamos que Cristo venha habitar nos nossos corações pela fé, né? Quem é o Espírito Santo que se fala tanto? Tudo isso a Bíblia explica, né? Qual é o verdadeiro alimento para o nosso interior, para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, né? Qual é o alimento para isso? É claro que não é o arroz, o feijão e a carne. Há um alimento que é a palavra de Deus. Isso tudo nós vamos aprendendo justamente quando vamos conhecendo a palavra de Deus mais profundamente, né? Que temos um inimigo que tenta nos destruir o tempo todo, tenta nos enredar, nos levar para os caminhos errados. E ele quer nossa destruição. Jesus falou acerca dele: o inimigo, o diabo, veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para vocês terem vida. Amém. Então tem que haver uma escolha. Jesus colocou aqui uma escolha entre ele e o príncipe deste mundo, já que Adão entregou para Satanás a autoridade sobre os reinos do mundo, até que o Senhor Jesus volte para julgar, quando ele assumirá toda a autoridade. Hoje ele tem a autoridade espiritual sobre todas as coisas, e nada pode acontecer sem a sua permissão. Mas nós temos um inimigo, e se nós não conhecemos um pouco a estratégia do nosso inimigo, nós podemos ser enredados por ele. E se nós não achamos que temos um inimigo, se nós pensamos assim que isso é lorota, isso é historinha, né? Nós desprezamos o exército inimigo que luta contra nós já estamos derrotados, já perdemos a batalha. Mas se sabemos e buscamos o abrigo em Deus, buscamos o abrigo em Cristo Jesus, que nos acolheu ali naquela cruz e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia. Amém. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos saber o que ela fala a respeito de todos os aspectos da vida. Como nós podemos criar os nossos filhos se não fosse a palavra de Deus, né? Todo o conselho que há para que os instruíssemos corretamente, não é no achismo. Se a gente não tem a palavra de Deus, como disse aqui Jesus aos saduceus, vocês erram não conhecendo as Escrituras, e esse erro é muito sério, e o nosso coração é enganoso, ele nos leva normalmente para o mal e não para o bem. Então nós temos que nos apegar a Deus, a sua palavra o tempo todo, né? Olha o que diz as Escrituras a respeito dos caminhos que Deus tem para nós. Em Salmo 16, 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Amém. Na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O Provérbios 13, 14: o ensino do sábio é fonte de vida, né? Para que se evitem os laços da morte. Quem é o sábio, senão o Senhor Jesus? Ele é a sabedoria de Deus, justiça de Deus. Aleluia. Falando do que Deus fez com Israel no deserto, para que saísse para fora do seu coração o mal e o erro, para que pudesse ele ser ensinado. Em Deuteronômio 8:3 diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Tu estás vivendo apenas de pão, ou estás vivendo da palavra de Deus, do sopro de Deus, de força, de fôlego, de vida, de ânimo, de fortaleza, da sua palavra que é poderosa, que penetra profundamente, que nos alimenta de verdade, de Jesus que é a água da vida. Quem beber dele jamais terá sede, e se fará nele uma fonte para aquele que crer nele, como diz a Escritura.
uma fonte que jorra para a vida eterna. Não podemos desprezar as Escrituras. É um erro fatal. É um erro fatal. Nós vamos ser conduzidos à morte eterna, à perdição. O inimigo vai nos enredar, vai nos enganar. Ele é especialista em enganar, em seduzir, em fazer ilusão, em mostrar que a porcaria é boa, mostrar que aquilo que se decompõe e se desfaz é permanente. Somente a palavra de Deus é permanente, eterna, e ela permanecerá e nos levará à vitória final em Cristo Jesus. E ele também falou que eles não conheciam o poder de Deus, né? Eu falei um pouco aqui a respeito da criação, mas Abraão, um homem com 90 anos, ele é prometido um filho, e diz a Bíblia que ele já estava com tudo amortecido, já como homem, já não tinha mais a expressão normal do homem para a procriação, e a esposa também, Sara, já tinha cessado tudo, como que o seu ventre estivesse já amortecido. E diz assim: Abraão, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, ele creu no poder de Deus, ele aceitou a verdade, ele não olhou para si, para circunstâncias completamente desfavoráveis, 0% de chance de ele ter filhos naturalmente, mas um milagre se operou na vida dele e de Sara. Eles tiveram Isaac. Se não tivessem Isaac, não haveria nação de Israel, porque veio de Abraão, Isaac, depois Isaac teve Esaú, Jacó, e Jacó seus 12 filhos, e dos seus 12 filhos vieram as tribos de Israel. Amém? Amém. Então, Romanos 16, 25 também fala assim do poder de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos. Deus é poderoso para nos confirmar, ou seja, nos certificar, para dar o seu atestado de que nós seremos recolhidos para com Ele, salvos da ira que virá sobre este mundo, salvos do juízo que virá. Nós temos um certificado pela fé, porque Deus é poderoso para nos segurar, nos sustentar, nos proteger de todo o mal. Amém? Também em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para realizar seus propósitos, seus bons feitos, suas boas obras nos nossos corações plenamente, até o fim, né? E encerrando: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. A Ele a glória, a Ele o louvor eternamente. Judas 1:24. E nós vemos as declarações que os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, fazem acerca do poder imenso de Deus. Amém? Então, nós erramos fatalmente. É um erro crasso, é um erro que não podemos cometer, desprezar as Escrituras, o que elas nos levam, e buscar vivê-las e obedecê-las. É um erro fatal. E não conhecer o poder de Deus também nos leva a levar uma vida frágil, cheia de dúvidas, cheia de incertezas. Mas quando cremos no poder de Deus para nos sustentar, nos curar, nos conduzir, nos guardar, então nós vamos seguindo adiante em sua graça maravilhosa. Deus é maior que todas as coisas. Amém? E Ele deu a Cristo, que hoje governa ao seu lado no trono, um nome sobre todo nome, aleluia, para que ao seu nome se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
para a glória de Deus Pai. Amém. Então eu queria nessa hora orar pela sua vida, a respeito dessa palavra, e também orar se você está enfermo, você que entre nossos irmãos que adquiriram a Covid, que estão se recuperando, graças a Deus, glória a Deus pela sua mão sobre você, mas que ainda tem algum efeito, ou nossos amigos, nossos vizinhos, você está doente, não importa a enfermidade, não importa o mal, o Senhor é poderoso, nós temos que reconhecer este poder na sua vida. Deus é todo poderoso para realizar o seu milagre nesta hora, e para colocar essa palavra que foi falada bem fundo no seu coração, para você não desprezá-la e abraçá-la como uma verdade eterna para a bênção da sua vida. Senhor amado, nós viemos a Ti nesta hora e clamamos por cada um que nos assiste, pela Tua igreja, pela Missão Cristã ali em Belém, todos os que nos assistem em todo o Brasil e aqui também na nossa vizinhança, Senhor, os que com alegria nós declaramos que estamos alegres por estar nos assistindo também. Aleluia, que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, sobre aqueles que Tu chama pelo Teu nome, sobre aqueles que Tu estás falando aos seus corações, os atraindo para Ti também. Que a Tua bênção seja sobre cada um, e essa palavra, Senhor, ela frutifique poderosamente dentro dos seus corações, e faça resplandecer o Teu nome e a Tua glória, o Senhor, o Teu projeto, o Teu propósito, a Tua vida eterna seja implantada nestes corações. Também por aqueles que estão enfermos, Senhor, nesta hora, nesse vírus da Covid, Senhor, os problemas também que as pessoas têm tido muitas vezes de coluna, Senhor, de sinusite, de gripe, Senhor, fortes que não se curam, de garganta, Deus, de vias respiratórias nesse inverno, Senhor, todos que estão com esses problemas, nós repreendemos nessa hora essas enfermidades, damos ordem para que saiam, para que essas pessoas sejam curadas pelo Senhor, pelo bom nome de Cristo Jesus, que é o nome acima de todo nome. No nome de Jesus sejam tocados agora, sejam fortalecidos pelo poder de Deus, sintam o poder de Deus agora nas suas vidas, realizando esta cura, no nome de Jesus. Aqueles também que podem estar com sua mente, suas emoções afetadas nessa pandemia, medos, temores, incertezas, vem trazer também, Senhor, vitória, Senhor, emocional, quebra as barreiras, Senhor, que o inimigo coloca de medos, Senhor, de frustrações. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz a Tua paz, Tu é o príncipe da paz, que eles possam encontrar em Ti, Senhor, como aquela mulher samaritana ali, que vivia sem paz no seu coração, encontrou a Ti, encontrou a perfeita paz. Aleluia, que essa paz, esse amor inunde cada coração, que eles possam ver o Teu amor pelas suas vidas e deixar, Senhor, que as suas emoções estejam descontrolando e sejam controlados pela fé na Tua palavra e no Teu grande amor. No nome de Jesus, declaramos essas coisas e Te agradecemos. Amém. Amém.